Boa noite, igreja. Queremos saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Dizer da nossa alegria, e mais uma vez nós estamos aqui com o objetivo de prestar esse culto ao nosso amado Deus. Eu gostaria de iniciar o nosso culto lendo o texto que está no Salmo de número 67. Salmo 67. Diz assim a palavra do nosso Deus: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar a esse Deus maravilhoso. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós mais uma vez queremos louvar e exaltar o teu santo e excelso nome, reconhecendo em Ti o nosso único, verdadeiro Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem o controle absoluto de todas elas. Por isso, Senhor, nós Te louvamos. E é por essa razão que, mais uma vez, nós temos esse privilégio de prestar a Ti um culto de louvor e de adoração. Nos abençoa e nos dirige durante esses momentos ímpares em que nós podemos estar diante do Senhor em alegria, em paz e com grande louvor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. A graça e a paz de Jesus seja com todos os irmãos. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor com muita alegria. Ele
Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Nós louvamos a esse Criador, a esse Deus Santo, a esse Deus poderoso, por todas as coisas, principalmente pelo que Ele é, né? E também por suas grandes e maravilhosas obras, não apenas em nossas vidas hoje, mas desde muito antes da criação, obviamente. Ele sempre foi Deus, sempre será Deus, porque Ele é eterno. Glorificado seja o seu nome por isso. Eu queria convidar os amados irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo 66. Temos lido já o 67, nós vamos refletir na palavra do Senhor no Salmo 66. Iremos ler todo esse salmo, são 20 versículos maravilhosos que exaltam, que louvam o nome desse Deus poderoso. Salmo 66 diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, bendito Pai, obrigado, porque estamos mais uma vez diante de Ti para refletir na Tua palavra. Palavra que sempre nos enriquece espiritualmente. Palavra que sempre nos conforta, mas também nos ensina, nos disciplina. Mas uma palavra que nesta noite vem falar sobre o louvor. Pois todo louvor, toda adoração deve ser dada a Ti e a ninguém mais. Por isso estamos com o coração alegres, mesmo diante das crises e dificuldades, mas nós temos motivos de sobra para louvar e bendizer a Ti, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de um salmo que fala de um livramento, né? O salmista, ele começa a falar que todos os povos devem adorar o Senhor, né? Depois ele fala um pouco sobre o próprio Israel, o povo do Senhor, e depois ele fala sobre ele mesmo, né? Sobre ele oferecendo a Deus holocaustos, sacrifícios em louvor ao Senhor. E aí a gente consegue subdividir esse salmo em 5 partes. Então vamos falar rapidinho cada parte. Do verso 1 ao verso 4, a gente encontra esse louvor reconhecendo as suas obras, reconhecendo as obras do Senhor. E aí a gente extrai alguns textos, algumas frases. Tem uma frase que é importante: aclamai a Deus toda a terra. Inicia o salmo assim. Então, inicia com essa declaração geral, para logo mais partir para as declarações mais particulares. Então ele está chamando, é um chamamento: aclamai a Deus toda a terra.
salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Nesse verso 2, o que é que diz? É um apelo que cresce com veemência, visando estimular os louvores divinos. Do contrário, poderia haver negligência na devoção. Então veja, entendemos assim, somos chamados à atenção pelo salmista, né? Vinde e vede, né? Somos chamados à atenção para que nós possamos contemplar aquilo que o nosso Deus já tem feito, já fez, desde a criação de tudo. E desde que o homem começou a acompanhar, obviamente, Deus sustentando as suas vidas, sustentando o seu povo. Então, é um chamamento para que nós olhemos para as obras, para os feitos do Senhor. O salmista parece não ficar satisfeito que declaremos nossos louvores de forma moderada, mas que o façamos de maneira proporcional à sua excelência. E se isso for possível, né? Quer dizer, nós louvarmos a Deus conforme a excelência dele. Veja que coisa. É como se o nosso louvor, de fato, tivesse que ser um louvor perfeito, né? E aí a palavra de Deus também nos chama a atenção, citando como exemplo a criança, né? Então, dos lábios da criança vem um perfeito louvor. É um louvor da pureza, não é? Não é um louvor de interesse. Há muitos que procuram louvar, ou acham que estou louvando, mas talvez seja um louvor por interesse, quer dizer, buscando fama, né? É um louvor mostrando talvez sua arte na música, né? Até porque a música é uma das maneiras que mais se destacam no louvor, apesar que a música não é apenas, né, a única forma que nós louvamos a Deus, mas a gente louva com a vida, a gente louva no dia a dia ao Senhor, engrandecendo a Deus e reconhecendo no nosso dia a dia tudo aquilo que Deus tem feito por nós, e aí nós louvamos por isso. Que tremendos são os teus feitos. Veja só, todos nós temos exemplos grandiosos de coisas que Deus tem feito em nossas vidas, né? Provisões tremendas. E às vezes a gente fica em dúvida, será se vai dar certo, né? Será se vai funcionar? E agora, né? Falta isso, falta aquilo. Acabou tudo, e agora? O que é que vai acontecer? E de repente vem Deus com uma provisão assim tremenda, né? Às vezes vem de onde nós nem sequer esperamos. Nós não esperamos, de repente surge a provisão. Mas, contemplando a natureza, nós vemos muita coisa maravilhosa, né? Quando a gente chega, por exemplo, basta apenas uma cachoeira, e não precisa ser grande, né? E a gente vai visitar uma cachoeira, a gente vê uma paisagem linda, a gente vê uma montanha, a gente começa a louvar a Deus por tudo isso. Porque a gente sabe como é que foi feito. A gente vê um animal, a gente vê um inseto, né? A gente vê uma planta, a gente começa a ver que aquilo não surgiu do nada. Foi Deus que fez, né? E se nós fôssemos cientistas, aí, de fato, irmãos, nós ficaríamos assim, totalmente deslumbrados com a criação divina, porque eles conhecem tudo, toda a estrutura, né? Toda a estrutura. Então ficaríamos assim maravilhados, ou ficamos maravilhados ao contemplar as obras do Senhor através da sua criação. Mas podemos subdividir também dos versos de 5 a 7, que é louvando a Deus, reconhecendo o seu governo, né? Reconhecendo o seu governo sobre as nossas vidas. Vinde e vede as obras de Deus. Por que o salmista faz esse convite? Talvez ele queira chamar a atenção para que os homens percebessem o quanto negligenciam os louvores a Deus. Veja só, às vezes nós estamos distraídos com o corre-corre da vida, né? Estamos assim mantendo as nossas mentes ocupadas com muita informação. A gente sempre tem falado sobre isso aqui na igreja. Muita informação. Ficamos preocupados com muitas coisas. E aí o salmista nos alerta, né? Chama a nossa atenção para que nós pudéssemos estar atentos à criação e às obras do Senhor que ele tem executado na terra. Deus não se esquece dos seus, né? Aquela expressão ao Deus dará, né? Uma expressão criada, mas a gente sabe que não existe. Deus não jogou tudo assim ao léu, né? Então, ele criou, mas ao mesmo tempo, esse grandioso e magnífico Deus, ele sustenta. Ele conhece todas as estrelas pelo seu brilho, pelo seu nome. Ele conhece cada um de nós pelo nome, pelo nosso caráter, pela nossa natureza, as nossas ações que iremos ainda praticar, ele já conhece. Então é um Deus poderoso, magnífico. O apóstolo Paulo, em seu discurso em Atenas, depois de falar do poder de Deus, nos convida a humilharmos-nos caso queiramos descobrir as provas de um Deus presente. O que é que ele diz? Atos 17, 27. Para buscarem a Deus,
se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então é o que falamos, nosso Deus está presente no nosso dia a dia. Às vezes ficamos esperando, né? Ou talvez a raça humana foi acostumada, e aí a gente pode lembrar do povo de Israel, que foi um povo que sempre viu o sinal. Então eles ficaram certamente, irmãos, talvez acostumados com tantos sinais, com tanta coisa tremenda. E aí a igreja nasceu, e me parece que nós temos essa mesma, vamos usar uma palavra comum, né? Palavra popular, essa mesma mania de querer ficar vendo coisas extraordinárias, quando na verdade o extraordinário está acontecendo no nosso dia a dia. E às vezes não percebemos. Nas coisas simples Deus age. Mas o nosso coração às vezes está tão distante que não estamos percebendo. Por isso o salmista é como se ele gritasse aos nossos ouvidos, para que nós prestássemos atenção aos feitos, às obras do Senhor, né, de tantas coisas maravilhosas que o nosso Deus tem feito em toda a criação. Ele em seu poder governa eternamente. Veja, quando Jesus ele ressuscitou, nós sabemos que ele passou 40 dias ali com os apóstolos. E veja, no meio daquele tempo ali, 40 dias depois que os apóstolos passaram 3 anos caminhando com o Senhor, então eles perguntaram, Senhor, nesse tempo será que vai ser o tempo que o reino de Israel vai ser restaurado? Ou seja, vai chegar o tempo de o Senhor mesmo, né, ser o nosso rei, ou talvez, não sei, de repente eles pensavam que teria outra pessoa, mas que tivesse novamente, fosse aquele regime, né, onde tivesse um rei governando e não mais estariam sob o poder de Roma. Então, não entendiam de fato como seria o reino do Senhor. Então, o homem sempre procurou coisas fantásticas, sempre procurou coisas magníficas, quando na verdade Deus está agindo em nosso meio o tempo todo. Então ele é que governa eternamente em nosso coração, né? Sob o regime da lei, a Judéia foi a própria sede de seu reino, mas sua providência sempre se estendeu ao mundo de forma abrangente. E o especial favor demonstrado à posteridade de Abraão, em consideração do pacto, não impediu de estender seus olhos de providencial consideração para as nações circunvizinhas. Então, mesmo o povo de Israel sendo o povo de Deus, mas Deus sempre observou todas as nações e sempre sustentou em suas poderosas mãos, de maneira que o seu propósito fosse sempre cumprido, né? Então, quando ele queria abençoar, ele abençoava, quando ele queria punir, ele punia, né? Então, é assim o nosso Deus. O terceiro ponto, a gente vai ver nos versos de 8 a 12, né, é o louvor reconhecendo os seus ensinos. Veja, eu louvo a Deus reconhecendo que Ele me ensina, reconhecendo que Ele me corrige, reconhecendo que Ele muitas vezes me disciplina, né, pelas minhas falhas. Nosso Deus não é aquele Deus comparado a muitos hoje em dia, talvez muitos pais hoje em dia, muitos governantes hoje em dia, que não trazem uma imposição de limites para os seus filhos, para as pessoas, né? A sociedade precisa de limites. Isso nasce na família, né? Nós temos falado sobre isso há muito tempo. Então, bendizei, ó povos, o nosso Deus, esse é o verso 8, fazei ouvir a voz do seu louvor. Os gentios também devem bendizer o nome do Senhor, pela preservação miraculosa do povo de Israel. Então, os gentios precisavam reconhecer isso, né? Reconhecer que eles estavam sendo guardados, protegidos por Deus, mas era por amor a Israel, né? Porque foi de Israel que veio o Senhor, né? É de Israel que vem a salvação. Calvino comenta, tudo indica que ele aqui está a sugerir que os gentios se destinavam, num período futuro, a participar do favor, agora exclusivamente desfrutado pelo povo eleito de Deus. Então ele já faz diferença já lá na frente, obviamente, para a salvação, né? Já nos dias do salmista. O verso 9 diz, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés, né? Através de oportuno socorro que haviam recebido, não chegaram a cair, mas ficaram de pé e firmes. Veja, nós muitas vezes
Muitas vezes nós podemos tropeçar, né? Ou seja, podemos cometer erros, falhas, somos limitados, somos pecadores. Mas veja, Ele não permite que os nossos pés resvalem, não permite que a gente caia e fique ali prostrado. Nosso Deus sempre nos levanta com a sua poderosa mão. Louvado seja o seu nome por isso. O salmista já enxergava isso, né? Esse poder que Deus tem de nos resgatar, de nos tirar de uma situação terrível, porque muitas vezes um erro vai chamando outro erro, uma falha vai chamando outras falhas, e aí nós percebemos Deus tratando de nós, nos disciplinando, nos ensinando e impedindo que nós fiquemos ali prostrados. Ao sermos visitados por alguma aflição, é de grande importância que a consideremos como vinda de Deus e como expressamente destinada ao nosso bem. Lá em Romanos nós conhecemos o texto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí tem uma versão que diz segundo o seu decreto, né? Ou seja, toda vez que nos ocorre algo que é desconfortável, uma perda, uma crise, né? Entendemos que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. É por isso que nós precisamos ter esperança. É por isso que nós temos ainda motivo de louvor. Como louvar a Deus numa perda? É muito difícil, né? Muito difícil louvar a Deus numa perda. No entanto, entendemos que todas as coisas cooperam para o bem. É um verso que é extremamente citado por nós, mas ele precisa ser vivido. Eu preciso entender que o apóstolo Paulo não estava brincando, ele não estava filosofando, mas ele estava entendendo que tudo que acontecia, inclusive na vida dele, né, e externando para a igreja, então todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou decreto. A provação do salmista foi severa, pois a prata é repetidas vezes posta na fornalha. Então ele fala como se acrisola a prata, né? E veja, a prata ela vai várias vezes ao fogo. Então, entendemos logo que o cristão, ele enfrenta muitas provações. Precisa enfrentar para que sua fé provada, nós possamos ser aprovados por Deus. Não dá para a gente fazer, digamos, passar de ano, né, para os estudantes, passar de ano sem fazer provas. Tem que ter alguma avaliação, né? O processo de avaliação pode até mudar, mas precisa haver alguma avaliação. Precisa saber se eu progredi, digamos assim, né? Precisa provar, eu preciso provar que eu aprendi, né? Então, o relacionamento com Deus, o relacionamento espiritual, não é diferente, né? Somos provados porque Deus quer que nós sejamos aprovados, né? Então o salmista já passava por essa experiência. O verso 11 é muito interessante. Ele é muito forte, ele é muito chocante, né? Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Aí alguém pode perguntar, como é que a gente pode adorar um Deus assim, que nos permite cair nas armadilhas? Né? Alguém pode perguntar, que Deus é esse? Né? Que Deus é esse? Eu estava essa semana, acho que alguém mandou um vídeo sobre um rabino, que ele estava dando uma palestra, e aí uma das pessoas que estavam assistindo, ela fez um elogio para o rabino, a palestra foi muito interessante, falou sobre o povo de Israel e tal, e aí ele faz a seguinte pergunta: eu entendi, rabino, tudo que o senhor falou, que Deus esteve conduzindo o povo o tempo todo, saiu do Egito, né, livrou o povo do Egito, o pessoal atravessou o mar, lá na frente atravessou o rio, né, e foi sendo mantido por Deus e tal, sustentado por Deus o tempo todo, e até os nossos dias. Mas ele faz a seguinte pergunta: e onde estava Deus na época dos que os alemães mataram milhões de judeus? Na época dos campos de concentração, onde estava Deus? Né? E aí aquele rabino leva aquele homem para Deuteronômio 28, né? Onde fala sobre as bênçãos e as maldições. Bênção para a obediência e maldição
para a desobediência. E a gente vai vendo ali, no texto de Deuteronômio 28, o contraponto, né? Cada versículo diz que Deus abençoaria na entrada, na saída e tal. E na desobediência, Deus avaria a maldição para aqueles que desobedeceriam. Então, por todo esse tempo, Israel desobedeceu ao Senhor, por isso sofreu como sofreu, né? Então, com a igreja não é diferente. Com a igreja não é diferente. Há perseguições, há dificuldades. E às vezes nós passamos por situações difíceis porque nós estamos errados, né? Passamos por situações extremamente complicadas, temos perdas pelas nossas desobediências, por decisões erradas e por pecado, né? Mas em quarto ponto, a gente vai ver aqui, dos versos 13 a 15, que é louvando a Deus, oferecendo a Ele holocaustos, oferecendo a Ele sacrifícios, né? Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Então essa foi a palavra do salmista. Ele sai agora do âmbito geral, né? Não fala mais dos gentios, nem do povo de Israel, mas ele começa a falar dele. O que é que ele poderia fazer diante de contemplar toda a criação, diante de contemplar as obras do Senhor? O que é que ele poderia fazer? Ele disse, agora eu só posso entrar no templo, né? Oferecer holocausto ao Senhor, né? Até aqui o salmista falou em nome do povo, mas agora ele dá vazão aos seus próprios sentimentos pessoais. Ele fala de votos, sendo por ele feitos em sua aflição, e eles evidenciaram a constância da sua fé. Ou seja, falamos aqui, entendemos aqui sobre relacionamento, né, com Deus. Quer dizer, não é uma barganha, é a gratidão do salmista em oferecer a Deus holocaustos por tudo que Deus tem feito na sua vida, né? E nós hoje oferecemos nossa vida, né, como louvor ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Mas é como um relacionamento, né? Gratidão está envolvida no relacionamento, não é barganha, não pode ser barganha. A nossa adoração jamais pode ser isso. Aí eu vou para a igreja adorar, eu vou entregar a oferta, meu dízimo, porque Deus vai me abençoar. Não é isso. Isto é relacionamento. Deus tem me abençoado, serei grato e farei aquilo que Ele me manda fazer. E aí continua, assim, é um ciclo, né? É uma amizade. Mas, acima de tudo, isto é amor. O relacionamento com Deus não é um relacionamento de regras mortas, regras frias. Não pode ser, né? Mas é amor. É o relacionamento que o salmista tinha com Deus. É um relacionamento de amor. Porque ele era grato, ele enxergava todas as obras do Senhor, e ele entrava agora. Ele tinha, na verdade, motivos de apresentar holocaustos ao Senhor, sacrifícios de louvor e adoração. Mas aí, no próprio livro de Romanos, o que é que o apóstolo Paulo nos diz? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando o Senhor faz algo maravilhoso por nós, devemos compartilhar com outros a fim de ajudar a fortalecer sua fé. A Bíblia toda é um registro de como Deus trata seu povo, com bondade e graça. Apesar de nossas palavras não serem inspiradas, nosso testemunho pode glorificar o Senhor. A oração e o louvor andam juntos. A oração e o louvor andam juntos. Então é a forma que nós nos comunicamos com Deus, nos relacionamos com Deus, oferecendo a Ele holocaustos diante do Senhor. Devemos presumir que quem fala é ou Davi ou um dos homens mais considerados da nação, pois ninguém, em circunstâncias mais humildes, teria oferecido rico sacrifício desse gênero, né? Ou seja, ou o próprio Davi ou uma pessoa de grandes posses poderia oferecer tantos sacrifícios. Porque a gratidão é grande, né? Hoje talvez eu não tenha muito a oferecer de coisas, de bens, mas é a minha vida que tem que estar nas mãos do Senhor, né? É o meu coração que deve estar na presença do Senhor. E quando se fala coração, obviamente não estamos falando de sentimento, estamos falando de toda a vida, aquilo que é essencial para a nossa vida. Aquilo que é caro para mim, eu oferecer ao Senhor, né? Aquilo que é mais valioso para mim é do Senhor, porque tudo é dele, né? Tudo foi feito por Ele, por meio dele e para Ele. Por mais que proponhamos a nós mesmos louvar o nome de Deus, outra coisa não fazemos senão profaná-lo com nossos lábios impuros, muitas vezes.
não houvera Cristo ser oferecido em sacrifício com o propósito de sacrificar, de santificar a nós e as nossas atitudes e atividades sagradas. É através dele que aprendemos, como aprendemos do apóstolo, que nossos louvores são aceitos. Então, de fato, é através de Cristo. Porque nosso louvor não conseguimos fazer com que ele seja perfeito, porque nosso coração é pecaminoso. Como oferecer a Deus um louvor perfeito? Né? Mas é através de Cristo. Cristo torna o nosso louvor perfeito diante do Pai. Né? Ele aperfeiçoa, né? Ele faz um filtro para que diante de Deus chegue o nosso louvor. Quinto e último lugar, versos 16 a 20, fala do nosso louvor, porque ele nos ouve. Vinde ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. O salmista nos ensina que se porventura sentimos devidamente a benevolência de Deus, então seremos inflamados com o desejo de publicá-la amplamente, para que outros também tenham sua fé e esperança confirmados. Porque é esse meio que ouvem dela e se juntam a nós num só cântico de louvor. Ele não fala a ninguém mais, senão aos que são tementes ao Senhor, porquanto somente eles poderiam apreciar o que ele tinha a dizer, e tinha sido perda de tempo comunicá-lo aos hipócritas e ímpios. Então, de fato, nós temos razões de sobra para, entendendo, percebendo as obras do Senhor, louvar a Deus e proclamar esse Deus poderoso. Porque não dá para a gente anunciar um evangelho onde não haja nada tremendo acontecendo. E que tremendo acontecimento foi esse? Foi a morte de Jesus na cruz. Né? Foi o sacrifício maior pela humanidade. Agora, eu não posso mais oferecer minha vida se não for de forma espiritual, de fato. Porque o Senhor entregou sua vida por nós, e aí, de fato, nós somos gratos a Ele por isso. Então, no verso 20, encerrando, diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Queridos irmãos, louvamos a Ele por isso, né? Porque não aparta de nós sua graça. E Ele ouve a nossa oração. Não há motivos para duvidar disso. Às vezes achamos que há, né? Às vezes pensamos que estamos sozinhos. Isso é um pensamento errado. Né? Às vezes pensamos que estamos abandonados, até pelo próprio Deus. Jamais. Jamais Ele nos abandona. É preciso ter essa convicção. É preciso continuar com essa certeza. A razão é que Deus não desviara do salmista a sua misericórdia, porque é inteiramente de sua soberana graça ser Ele propício e de nossas orações não serem completamente ineficientes. Nós não sabemos orar como convém. Assim também nos diz a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo se encarrega de fazer isso. E o Senhor Jesus, Ele é nosso advogado junto ao Pai. E Ele ouve as nossas orações. E como falamos no início, a oração está conjugada com louvando juntos. Né? Eu louvo a Deus, e ao mesmo tempo isso tem que ser de coração. Tem que vir com a oração, tem que vir com a alma. Então, queridos irmãos, entendamos isto. Louvemos a Deus por isso. Pela sua grande criação, pelos seus grandes feitos, pela maneira como Ele nos sustenta, pela maneira como que Ele nos salvou. Nós temos razões para louvá-lo todos os dias. Todos os dias. Inclusive na segunda-feira, né? Quando muita gente, aqueles que podem já trabalhar, às vezes acordam na segunda, né? Pensando na sexta-feira, né? Pensando como tudo vai acabar. Talvez este momento que estejamos vivendo seja também uma provação, além de tantos ensinamentos que Ele nos traz, né? Esse período, mas seja também para que nós valorizemos tudo o que Ele coloca em nossa mão, inclusive o trabalho, né? Para que quando chega a segunda-feira, a gente tenha a satisfação de dizer, vou trabalhar, e é naquele trabalho que eu também vou louvar ao nosso Deus. É no colégio, é na faculdade, é em casa, é na igreja, em todo lugar, eu devo louvar a esse Deus tremendo, a esse Deus tão poderoso. Amém? Louvamos e adoramos o Teu nome, Senhor, por tudo que Tens feito em nossa vida. Louvamos não por apenas as Tuas obras serem ou estarem diante de nós, mas louvamos por tudo que Tu és, Senhor, pela Tua soberania, pelo poder que está nas Tuas mãos,
E a tua palavra nos ensina isto nesta noite. Nós queremos te louvar por tuas obras. E nós queremos também proclamar essas verdades. Proclamar com louvor, dizendo que tem alguém todo-poderoso que nos guarda. Tem alguém que é todo-poderoso que nos protege, que nos salva, que nos dá a vida eterna. Ele mesmo governa eternamente. Bendito seja o teu santo nome, Pai. E é no nome do teu Filho amado Jesus que nós te oramos agradecidos, agora e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Cantemos o hino de número 16, Louvor a Deus, do Inário Novo Cântico. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa por fia. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. Louvamos a Ti, soberano Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, por tudo que Tu és, por todos os Teus atributos, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvamos a Ti por essa noite, pela palavra que o Senhor nos trouxe através do Teu servo, mostrando o Teu amor por cada um de nós, o Teu cuidado, o Teu zelo, a Tua graça que nos tem sido derramada continuamente, as Tuas misericórdias têm sido renovadas na nossa vida. Louvamos a Ti, porque Tu és o Deus de amor, mas és o Deus justo. E assim o Senhor tem nos disciplinado quando nós necessitamos de disciplina. Tem nos ensinado quando nós precisamos de ensinamentos para saber como ter um relacionamento perfeito contigo. Um relacionamento que demonstre estarmos buscando o centro da Tua vontade. Queremos Te agradecer por essa noite, por mais uma vez o Senhor ter nos permitido Te louvar, Te exaltar, expressar a Ti a nossa adoração e a gratidão. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue trabalhando em cada um de nós, trabalhando na Tua igreja, trabalhando na vida de cada um dos irmãos e nos abençoando durante toda essa semana que hoje se inicia, fazendo com que nós tenhamos no coração o desejo de Te louvar diante de todas as pessoas, mostrando o Deus que o Senhor é nas nossas vidas. Assim nós Te oramos e desde já nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, Senhor, com toda a Tua igreja, espalhada pela face da terra, até aquele dia em que o Senhor venha nos buscar, para que nós estejamos contigo eternamente. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Ao que está Sentado no
seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nós queremos agradecer a Deus que nos permitiu mais uma vez se prestar esse culto de louvor e adoração a Ele, a toda a equipe que está aqui conosco essa noite, que nos ajudou, apesar das dificuldades que nós tivemos essa noite com a internet, mas o Senhor esteve à frente nos conduzindo e nós passamos pelas dificuldades e ouvimos essa palavra que o Senhor nos trouxe maravilhosa. E temos um aviso para dar aos amados, com respeito à perspectiva, à expectativa que nós estamos tendo de retornar aos nossos cultos presenciais. Nós ainda temos, no último decreto, algumas restrições que nos fazem esperar mais um pouco. Nós vamos amadurecer para voltar de maneira mais segura para toda a igreja e com uma perspectiva melhor. Temos uma presença melhor e mais segura aqui. Então, esses 2 ou 3 domingos nós ainda teremos os nossos trabalhos, tanto de escola dominical quanto de culto, feitos através da internet de forma online, como está sendo feito. O nosso desejo é que Deus esteja abençoando você, abençoando a sua família durante toda essa semana e nos preparando para no próximo domingo estarmos juntos mais uma vez. Vocês em casa e nós aqui. Que Deus os abençoe, queridos. Boa semana.